Oi! Bem-vindas ao quinto e último episódio dessa temporada do Gostosos Hablam. Um podcast onde quebramos padrões sobre alimentação, falamos sobre padrão de beleza, saúde mental, autoestima, autocuidado e muito mais. E hoje, em comemoração ao final do ano, nós decidimos abrir o nosso espaço e fazer daqui uma grande sessão de terapia. A gente vai compartilhar muita coisa legal e te convido a refletir junto com a gente. Reflita, curta, comente e encaminhe para uma amiga. Sente-se confortavelmente, com dobrinhas na barriga e bora lá! Quando a gente decidiu criar o Quebrando Padrão e o Gostosas Hablam, uma das coisas que era nosso objetivo era justamente fazer desses momentos uma conversa extremamente descontraída. E eu acho que um dos maiores elogios que a gente recebeu de vocês foi que justamente vocês estavam se sentindo aqui conversando com a gente. Por isso que a gente decidiu fazer desse nosso último episódio dessa temporada algo bem íntimo e descontraído, inclusive tomando uma tacinha de vinho. Pamela, quero te perguntar, o que vai ficar em 2024? O que tu queres deixar em 2024? Então, eu acho que uma das coisas que eu quero deixar em 2024 é principalmente essa cobrança, sabe? E eu acho que uma cobrança tanto na questão profissional, na questão pessoal, em tudo, sabe? Entender que as coisas não vão ser perfeitas e elas não precisam ser e estar perfeitas para eu começar, para eu dar continuidade. Então, isso é uma das coisas que eu quero deixar, assim, para trás. Tu é muito perfeccionista? Um pouco sim. Eu deixo de fazer algumas coisas porque eu vejo que não está do modo que eu gostaria, sabe? Às vezes eu quero que as coisas estejam bem bonitinhas, bem perfeitas para eu conseguir dar continuidade. Isso é uma coisa que, querendo ou não, paralisa a gente. E é bem ruim. E isso eu falo, assim, em vários âmbitos, como eu disse. É tanto profissional, na vida pessoal, isso em relação à alimentação, em relação à atividade física, entre outras coisas. E me diz, e você? Olha, eu acho que esse ano foi um ano muito diferente para mim. Eu venho num processo de autoconhecimento há muito tempo, assim, e talvez esse ano tenha sido o melhor ano, não pelos acontecimentos em si, que foram ótimos, mas por essa fase de autoconhecimento, né? E uma coisa que eu aprendi muito esse ano e que eu quero continuar deixando para trás é justamente essa papel, essa função de que a gente tem que equilibrar muitos pratos. Esses dias a minha mãe me mandou esse vídeo e tem um vídeo circulando na internet que fala exatamente sobre isso. O quanto nós, mulheres, a gente tem esse papel de equilibrar 1 milhão de pratos. Então, a gente tem que ser ótimas donas de casa, a gente tem que ter um trabalho perfeito, a gente tem que estar sempre linda, impecável, a gente tem que ser simpática. Enfim, 1 milhão de funções. E fora as que são mães, eu não sou mãe ainda, então tem mais isso. E esse foi um aprendizado que eu venho tendo e que eu, com certeza, quero continuar deixando para trás em 2024, porque foi libertador. Foi libertador aprender a dizer não, aprender a respeitar meus limites e entender que a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem, né? Exatamente. Tá tudo bem. Eu acho que essa questão entra muito automaticamente dessa cobrança que tem, principalmente da sociedade, em cima da mulher, né? Onde nós somos responsáveis por muitas coisas. Então, seja a parte que é a nossa parte profissional, a parte da casa, que, querendo ou não, ainda nos dias de hoje é algo totalmente direcionado à mulher, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente quebrar essas coisas e deixar, porque a gente não tem por que carregar tudo sozinha, a gente não precisa carregar tudo sozinha. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu acho que é entender também que a gente não vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, vão ter fases que eu vou estar muito mais focada no meu trabalho. Sim, e a minha casa vai estar mais desorganizada. Vão ter fases que eu vou estar mais leve no trabalho e eu vou conseguir dar uma organizada melhor na casa, ou vou estar me dedicando a um hobby, enfim. Sim. Eu acho que quando a gente entende que não vai ser tudo sempre andar junto, isso não significa que a gente está estagnada, que a gente está parada. Sim, com certeza. Talvez esse seja o maior ato de liberdade, assim, pensando, né? Concordo. E para dar uma distraída, assim, né, que a gente às vezes pesa o clima um pouquinho aqui. Esses dias eu tava falando para a Gabi que uma das coisas que quando a gente falou sobre o que a gente ia falar nesse episódio, eu mexi com ela. Eu falei, eu quero deixar para trás para 2024 o uso do sutiã. Gente, eu não aguento mais usar sutiã. Sério. É algo muito desconfortável, pelo menos pra mim é algo muito desconfortável. Então, esses dias são duas coisas que eu tava pensando, assim, principalmente que são coisas que nós, mulheres, né, temos que fazer, usar. O sutiã é uma delas, eu não aguento mais usar sutiã. Vou levantar uma plaquinha. Fora sutiã. Fora, diga não ao sutiã. E
Rímel. Sabia que eu tô super cansada de usar Sério? rímel? Eu amo rímel. Sim. É o meu item de maquiagem favorito. Sério? Porque às vezes eu fico, sabe, chega no final do dia, às vezes é isso que me dá, às vezes, uma irritação, alguma coisa. Eu falei, eu vou parar de usar rímel. Eu digo essas duas coisas, eu quero também deixar pra 2024. Perfeito. Vou ter comentado do sutiã contigo, vou compartilhar isso contigo. Eu sempre fui uma pessoa que eu era doida do sutiã, eu dormia de sutiã, eu amava o sutiã, não tirava o sutiã por nada. E esse ano eu tenho me libertado bastante do sutiã. Mas aí eu acho que se a gente pega o gancho lá com o nosso segundo episódio, se tu não viu, é muito um padrão, né? Sim, porque com certeza, todo mundo total. usa sutiã, então parece que é feio não usar sutiã, o que né, é uma bobagem. Mas a gente fica nessa onda, vai a massa usando sutiã, vamos usar sutiã, né? E aí entra muito essa questão que a gente falou tanto no segundo episódio que a Gabi trouxe agora. É isso, é essa cobrança, é onde a gente nasceu com aquilo que é imposto pra gente fazer ou ser, né? Então, eu acho que quando a gente fala muito do papel da mulher dentro da sociedade, é isso, é essa pressão, tanto estética como... Então, tu tem que ser boa, como a Gabi já falou, no trabalho, nas coisas de casa. E às vezes, realmente, a gente não vai dar conta. E a gente tem que se libertar de algumas coisas, assim. Eu acho que faz parte do nosso processo. E como é legal quando a gente se liberta de uma maneira genuína, né? Sim. Eu acredito muito em tudo, assim, até no nosso terceiro episódio a gente falou sobre os hábitos Sim. e a gente falou um pouco sobre essa questão do genuíno, né? Eu gosto muito dessa liberdade genuína. Aí eu vou contar uma história. Eu tenho cabelo muito cacheado, tá? Hoje eu tô de cabelo escovado, mas eu tenho cabelo muito cacheado. E eu, quando era adolescente, eu sequer tive a possibilidade de pensar sobre o meu cabelo. Eu tinha que alisar. Sim. Porque todo mundo, anos 2000, alisava cabelo. Então, eu me lembro que eu e a minha mãe, a gente fazia progressivas de procedência extremamente duvidosa. De gente que ia na nossa casa, a gente ligava a ventiladora, era uma fumaceira, uma coisa horrorosa, pra se submeter até aquele cabelo bem liso. E eu passei a vida inteira de cabelo muito liso. Aí, o meu cabelo... Hoje tá uma cor natural, porque eu parei de fazer luzes, me libertei das luzes, né? E gosto de estar morena, enfim, mas foi um processo. E aí, um dia eu tô em casa de cabelo bem cacheado. Na verdade, meu cabelo não é cacheado, ele é ondulado, né? Usar a nomenclatura certa. E eu tô em casa de cabelo ondulado e o Raul me olha e diz: por que tu não usa teu cabelo assim? Tu fica tão bonita de cabelo assim. E aí eu me dei conta de que eu precisava de uma validação externa, Sim, o clássico, com certeza. pra entender que eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é, né? E aí eu ainda disse, mas tu não acha que fica bagunçado? Ele, claro que não, fica tri bonito. Então, esse ano de 2024, eu deixei pra trás, eu vou deixar mais pra trás, o secador e a chapinha. Ai, sim, é uma libertação isso, né? Eu concordo. Eu também fiz progressiva durante muitos anos. Eu devo estar mais ou menos há 1 ano e meio sem. Meu cabelo ainda não tá todo natural, meu cabelo também é bem ondulado. E eu também parei de fazer luzes. Acho que as luzes todas no início desse ano eu consegui tirar. E é uma coisa que às vezes eu faço, vai, se eu ficar loira. Só que assim, é um trabalho do cão que eu não estou disposta a fazer. E a questão de deixar o cabelo natural é isso, né? Eu já nem me lembrava mais como eu era. Esses tempos eu até perguntei pra minha mãe como é que meu cabelo era, como é que eu era. Porque eu já perdi. Porque desde muito nova também faço progressiva, né? Todo mundo fazendo, tu vai te enquadrar ali. E aí, esse ano eu digo, não, vou deixar e aí vamos ver qual vai ser. Se eu ver que meu cabelo tá natural e eu não tô gostando, tudo bem, eu vou fazer progressiva de novo. Mas eu acho que é muito também de eu entender como é que eu sou sem a progressiva, porque são tantos anos fazendo que eu já não sei mais como é que meu cabelo é. Eu acho que a gente entrou numa era do tem que. Então, todo mundo tem que fazer tal coisa, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que alisar o cabelo. Pra mim, a maior liberdade de parar de fazer progressiva, de ter o meu cabelo natural, é eu não tenho que nada. Se eu acordo e eu tô afim de fazer uma chapinha, eu vou fazer uma chapinha. Se eu acordo e eu tô afim de sair com o cabelo cacheado, ondulado, desculpa, eu vou sair com o meu cabelo ondulado. Então, são liberdades que a gente vai criando e que eu acho, não sei se tu concorda comigo, que vem com a maturidade. Concordo plenamente, concordo. Toda essa questão até mesmo de entender e até da questão da gente se conhecer, né? Porque a gente vai ficando mais velha e a gente vai querendo também entender como é que eu sou, né? Como é que eu era, o porquê que eu fiz certas coisas. Porque como, por exemplo, a progressiva, eu fiz novinha, né? Totalmente sem noção.
Então, e eu carreguei isso comigo, né? E aí a gente buscar o porquê que eu fazia, porquê que eu comecei a fazer e tudo mais, eu acho que vai trazendo muito de conhecimento, da gente querer entender realmente como é que a gente é, né? Como é que a gente é em questões de aparência, como é que eu me sinto sem o meu cabelo liso, por que eu queria ter o meu cabelo liso. E aí a questão do cabelo ondulado, do cabelo natural, é isso, que ele vai ter dias que ele vai estar super bonito, vai ter dias que não, né? Tem toda a parte de questões de finalização, essas coisas, e a gente vai se descobrindo dia após dia, assim, né? Como é que a gente se sente, Acho como é que que a tira gente esse peso, né? E aí Total. é engraçado porque a gente tá falando isso e me veio uma história da questão do silicone. Ai, sim, Tá. a gente já comentou sobre. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante, assim, quando eu era adolescente, o sonho da minha vida era colocar silicone. Sim. Tá, eu tinha muita vontade. E eu tenho, assim, teoricamente, uma quantidade de seio ok. Eu não sou uma pessoa que não tem nada, tá? E eu me lembro que várias amigas diziam, mas pra que tu vai botar silicone? Tu tem seio. E eu, não, mas eu quero, porque eu quero aquelas 2 bolas bem marcadas. Por quê? Porque na época era o que era o padrão. Sim. Então, não que eu acho feio hoje, talvez em algum momento da minha vida eu vá colocar, tenho essa vontade assim, mas hoje eu não tenho. Sim. Hoje eu acho que eu gosto mais como tá, e aí eu fico pensando isso. Hoje eu parei de ver tanta gente com aquelas 2 bolas de silicone. Então, eu acho engraçado e eu sempre reflito muito, assim, porque a gente fala muito sobre não se deixar influenciar, não entrar nessa onda de padrão, mas, no fim das contas, a gente sempre acaba. Sempre acaba, a gente acaba sendo influenciado e, querendo ou não, a gente busca, que a gente já falou, a questão de uma certa validação, né? Então, a gente tenta, às vezes, aí a gente, no meio do caminho, a gente se lembra, tá, mas peraí, eu não preciso. A questão do silicone que a Gabi tá falando, eu tive a questão quando eu era nova, principalmente do meu nariz. Eu sempre achei meu nariz super grande, eu sempre falei que eu ia crescer, eu ia fazer, né, uma plástica e tudo mais. Hoje, é uma coisa que eu não mexo no meu nariz. A questão do silicone, eu sei, agora diminuiu. Até o John vai dizer que realmente diminuiu. Porque eu tava num momento onde eu dizia que eu queria fazer redução de mama e colocar a prótese. Eu sempre falei isso, eu quero fazer redução e colocar a prótese. Só que é isso, aí tu vai tentando entender, né, o porquê que realmente eu quero. E aí são N questões, porque querendo ou não, como a Gabi falou, entra muito a parte da comparação. Então, com quem, né? Aonde é que eu tô querendo me encaixar? Onde é que eu tô querendo entrar? E a questão da comparação é muito bom quando a gente consegue deixar isso um pouco de lado e consegue fazer as coisas por nós, sabe? Então, assim, sei lá, eu me exercito porque eu quero me exercitar, ou eu fiz uma cirurgia ou algum procedimento porque eu quero, porque eu não vi ninguém fazer, ou porque eu não quero uma validação externa. É porque aquilo vai me fazer bem. E como a gente falou muito no nosso 4º episódio sobre libertação, eu acho que entra muito isso, da gente se sentir confortável no que a gente é. Pra gente, né? Porque no final das contas, é a gente com a gente. Mesmo, né? Exato. Então, até agora, mais cedo, a gente estava falando em questões disso. Eu digo, às vezes a gente se preocupa tanto com a opinião do outro, tanto com a validação do outro, e o outro está preocupado com a validação dele, e a gente preocupado, sabe, com a parte externa, sendo que a gente, que nem eu digo, a gente com a gente 24 horas por dia, pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa e tudo mais, então... Eu sempre me faço uma pergunta, claro, nem sempre eu tenho essa resposta, mas é uma pergunta que eu me faço. O que é meu e o que é do outro? Por exemplo, o que eu realmente quero fazer por mim? Por exemplo, voltando a essa história de silicone, hoje não faz sentido pra mim. Sim. Eu ainda acho bonito, eu ainda acho legal as mulheres que têm, mas hoje eu não gastaria meu dinheiro com silicone, entendeu? Mas, então, eu acho que a gente precisa se questionar. O que é meu, o que eu realmente sinto, o que eu penso sobre isso e o que eu tô sendo influenciada. Sim. Porque, na verdade, hoje a gente vive uma grande influência de Sim, tudo. de tudo, né? Inclusive, essa questão do consumismo, assim, né? A gente tá sendo constantemente bombardeada a consumir coisas que talvez a gente nem quisesse consumir, né? Concordo. Mas a gente está sendo influenciada. Então, acho que uma coisa que eu quero deixar para 2024 é ser um pouco... Deixar em 2024 é ser um pouco menos influenciada, assim. Me permitir pensar um pouco mais sobre, de novo, o que é meu e o que eu só estou fazendo porque estão me dizendo que tem que ser assim. Perfeito, ótimo. Eu concordo também, quero deixar isso em 2024. Pra gente, eu acho que até a gente conseguir entender o que a gente realmente quer.
o que realmente nos faz feliz, nos deixa realizados, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir ter essa conexão com a gente mesmo, pra gente conseguir entender o que faz sentido na nossa vida, né? Então, eu concordo com a Gabi, quero deixar isso para 2024. Quero que... E a questão até, eu acho que é importante, porque uma coisa que eu quero deixar em 2024 também é diminuir o meu uso de tela. Sim. Sim, isso aí eu preciso diminuir. Preciso. É. Eu acho que hoje eu ainda passo muito tempo ainda no celular. O John é uma pessoa que reclama muito sobre isso. Que eu passo bastante tempo, eu acabo sendo bem presa, assim, ainda. Isso é uma coisa que eu quero deixar. Eu dei uma diminuída, sabe? Quer dizer, eu consumo muito ainda, porque eu acho que quando a gente trabalha com a internet, é complicado, porque fica difícil a gente separar 100% o que é trabalho e o que é lazer, né? Mas eu me percebo muitas vezes rodando, 2 horas. E a gente sabe que isso, a longo prazo, é prejudicial, né? Porque é um estímulo ali de dopamina que a gente está tendo e que muitas vezes aquilo não está agregando em nada. Né? Exatamente. Eu tenho muita questão das minhas pacientes com a questão da higiene do sono, assim, que a gente fala muito. São pacientes que se deitam com sono. Mas aí elas ficam 2 horas rodando feed no Instagram, TikTok, sei lá. E aí elas perdem o sono. Então pensa isso, o prejuízo que causa no outro dia tu ter passado ali 2 horas, às vezes, fazendo nada. Exatamente. Né? Perdendo tempo, assim, né? Porque eu acho que entra num momento onde não te agrega, né? Não tá te agregando mais em nada. Eu acho que tudo bem, se tu tem um momento ali onde tu gosta de rolar alguns vídeos engraçados e tá, né, descontraindo em algum momento, tudo bem. Só que eu acho que às vezes a gente tem que sim parar um pouco e ver onde é que a gente tá exagerando. Porque a questão do celular é muito fácil, né? Tá ali na mão, do nada tu abre pra ver, sei lá, uma mensagem de alguém, quando vê tu tá no Instagram, tá no TikTok, por aí vai. Eu acho que isso é uma coisa que prejudica ainda a mim muitas coisas, né? Porque eu acho que eu deixo de fazer muitas coisas, deixo outras coisas meio que de lado por conta do uso do celular, então isso é uma coisa que eu quero diminuir. Sabe que esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tava num lugar, eu e o Raul saiu com o meu celular, assim, e eu fiquei perdida. Eu fiquei ansiosa, porque, assim, ó, ele não vinha, ele tinha ido comprar uma coisa, tá? E ele não vinha. E aí eu tava ele foi com o meu celular e eu fiquei com o celular dele. E aí eu fiquei mexendo no TikTok dele, que não me agrada em nada, tipo assim, não é nada a ver. Mas porque eu tava ansiosa de estar sem o meu celular. E aí, quando ele chegou, ele ainda falou, demorou, não sei o que, demorou. E eu fiquei desesperada sem o meu celular. E aí, aquilo me deu uma ruim, sabe? Eu fiquei catando coisa pra fazer. Imagina, catando coisa pra fazer. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero deixar em 2024, ou trazer para 2025, não sei como a gente pensa, aprender a lidar um pouco mais com tédio. Sim, perfeito, ótimo. Eu acho que a gente não sabe lidar com isso, né? Não. A gente não sabe lidar com tédio, acho que a gente não sabe lidar com frustração, eu acho que a gente não sabe lidar com esses sentimentos, com essas emoções, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu e o Raul, a gente tem um hábito de ir pra cabanas nos nossos aniversários, assim, né? Achei chique. Achei chique. Foi uma missão nossa. E aí, esse ano foi muito engraçado, porque eu olhei pra ele e eu disse, eu tô com saudade de sentir tédio, porque eu vinha, né, numa onda, e eu disse, que bom vai ser lá na cabana, porque eu vou sentir tédio, porque, né, teoricamente não tem como não sentir. Só que tinha internet. Então, os meus planos de sentir tédio foram por água abaixo. E aí foi muito engraçado, porque a gente estava deitado um dia de manhã, assim, um dos dias de manhã, deitado na rede, e ele dormiu, e eu fiquei acordada, e eu senti 1 minuto de tédio, com certeza, 1 minuto, e eu fiquei, e agora? Eu tô entediada. E aí eu me acalmei e disse, calma, tu tava com saudade de sentir tédio, então vamos sentir tédio. Mas assim, durou uns 15 minutos no máximo, porque eu já me levantei e já fui pegar o celular. Então, eu quero aprender a lidar um pouco mais com tédio, assim. Porque eu acho que a gente foge muito desse sentimento, que não é um sentimento ruim. Não é. Eu acho que até a gente aprender a lidar com esse tédio de formas diferentes, né? O que tu poderia ter feito daqui a pouco sem ser pegar o celular? Pode ter sido dar uma volta, pode ter sido olhar alguma coisa. Eu acho que o celular, ele acaba nos deixando muito, sabe? A gente não consegue, às vezes, olhar para o lado, a gente não se permite fazer certas coisas. Por quê? Porque a gente está rodando ali, né? Então, a gente acaba não explorando muito. Eu acho que isso nos prejudica também. Eu sempre penso assim, eu sou filha única, né? E eu me lembro de quando eu era criança,
lidar muito com o tédio. Eu me lembro de Sim, sentir tédio, sabe? Eu me lembro, inclusive, enchi o saco da minha mãe, que eu tava entediada, mas eu me lembro que era uma palavra frequente, assim, no meu vocabulário, que eu tava entediada. E hoje isso se perdeu, perde. porque a gente não se permite mais sentir tédio. Exato. Então, sei lá, se falta uma luz em casa, é um desespero. É tipo esse dia que eu fiquei sem meu celular por 10 minutos e eu fiquei desesperada. Esses Horrível dias faltou, isso. exatamente, Horrível. esses dias faltou luz lá em casa e eu falei, meu Deus, o ser humano não é nada sem luz, né? Porque tu fica totalmente perdido, sem saber o que fazer. Então, assim, então tá, isso é uma coisa que a gente vai deixar. Coisa que a gente vai deixar Vamos pra deixar em 2024. 2024. Sabe outra coisa que eu aprendi muito esse ano, que eu acho que quero, né? A questão dos limites. Bom também. Tá? Impor os nossos limites, saber impor os nossos limites e saber até onde a gente pode ir. Porque eu acho que a gente fica muito nessa de, enfim, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. E quantas vezes esse ter que, a gente tá passando por cima da gente mesmo, Sim. assim. E aí uma hora dá ruim. Eu acho que a gente essa questão que tu falou é um pouco a gente parar de agradar os outros, Aham, né? A gente perfeito. fica sempre tentando deixar o outro num ambiente confortável enquanto a gente ignora os nossos próprios sentimentos ou sinais ou o que for. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente fica sempre tentando deixar o outro confortável, bonitinho, enquanto a gente que se ferre, né? É aquilo que a gente já falou, a gente é muito mais gentil com o outro do que com nós mesmos, então... É o medo de desagradar, né? E aí Sim. eu acho que quando a gente entende, muita terapia na cabeça, o que tá por trás desse medo de desagradar, Sim. o que eu acho que eu vou perder se eu Aham. desagradar, a gente começa, não, eu não quero, mas eu não quero. Não, sabe? Eu tenho uma história muito boa com isso, assim, porque quando eu procurei a terapia, um dos motivos foi exatamente isso, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não pra tudo, assim. Então, eu muitas vezes passava por cima de todos os meus limites, inclusive dizer não pra mim mesma, assim, sabe? Eu ia naquela. Sim. E era uma grande dificuldade, assim. E quando eu comecei a me relacionar com o Raul é muito engraçado, porque não é, tipo, se ele não quer, é não. E assim, Sim. é muito simples, entendeu? E aquilo me incomodava, porque eu tinha uma inveja dele. Uma vez eu disse pra ele, eu tenho muita inveja tua, porque eu acho que esse é o certo, Sim. sabe? E aí ele sempre dizia assim. E aí quando eu procurei a terapia, numa dessas de, testar ou não sei o quê, me enchi de coragem. E aí foi muito engraçado, porque foi a primeira vez, assim, eu me lembro que eu fiz todo um discurso na minha cabeça de por que não, e é isso, porque eu preciso do meu... E era uma bobagem, eu não faço a mínima ideia o que era, mas era uma coisa muito simples, assim. E eu me enchi de coragem, o Raul me pegou, eu entrei no carro, ele perguntou de novo, ele já tinha apertado, eu sabia, e eu falei, não. E ele continuou dirigindo. Assim, tipo, ele cagou pra mim, entendeu? Tipo assim, tá, não. E eu, como assim? É só isso? É só isso. E aí a gente deu risada, porque na minha cabeça eu montei um script, e ali foi muito engraçado, porque ali eu entendi. É só não. É só não. Eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar inventando desculpa. Sei lá, eu tenho uma amiga minha que é muito bom, porque a gente tem uma amizade muito verdadeira, assim. Então, quer sair hoje? Não, eu não preciso inventar desculpa, entendeu? Sim, eu eu só não não preciso dizer quero. pra ela que eu tenho um churrasco de família. Eu Sim. não tô afim. Hoje eu não tô afim, hoje eu tô afim de ficar na minha casa. Então, eu acho que isso é uma coisa libertadora. Já É que a gente demais. vem falando tanto de liberdade, né? Eu acho que o não é uma liberdade, assim, fora do comum, né? E ele se encaixa em muitas coisas dentro da nossa vida que realmente, quando a gente consegue dizer não e a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e que sim, os nossos sentimentos, o que a gente pensa, o que a gente quer, eles valem tanto quanto o sentimento do outro, né? E o outro também tem que aprender a lidar e ele que se vire lá com isso. A gente não precisa tentando deixar ele num lugar confortável. Bom, o que eu também quero deixar em 2024? Eu acho que eu quero deixar também é muito essa questão do... Como é que eu posso dizer? Eu quero deixar algumas coisas, como eu já falei, em questão, né, de perfeccionismo, né, porque eu tenho muito isso acaba me travando muito, né, em várias coisas. Aí até uma coisa que eu tava pensando esses dias foi da questão tanto de fazer uma atividade diferente, né, que eu já comentei que eu jogava beach tennis, eu tenho vontade de correr, então eu sempre tava nisso, aí eu ficava naquela, mas será que eu preciso comprar uma roupa? Uhum. Será que eu preciso comprar um tênis? Será que eu preciso... Tá, e aí às vezes tu para pra pensar, não, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso fazer,
né? E aí entra de novo essa questão de deixar isso um pouco para trás, de que tem que estar perfeito, tem que estar tudo bonitinho. Não, eu só posso ir lá e fazer. Eu acho que a questão principalmente da atividade física ultimamente não tem sido algo regular na minha vida, e eu tô sentindo muita falta disso, assim, faz falta por questões da minha ansiedade, faz falta por eu me sentir confortável. Hoje, por exemplo, vamos trazer uma questão. Hoje eu não me sinto 100% confortável dentro do corpo que eu tenho, tá? Eu tenho o meu corpo, aceito ele, sei o que eu passei pra, né, ter esse corpo que eu tenho hoje, mas sim, eu tenho vontade de mudar. E eu sei que o vontade de mudar depende muito de mim, do que eu vou ter ação pra fazer pra melhorar isso ou não. E a questão da atividade física é uma coisa que eu sinto falta, né? E automaticamente, futuramente, pode vir a me ajudar nessa questão estética. Mas é questões, pra mim, questões principalmente da minha ansiedade, é ótimo. Eu ter essa rotina onde eu faço uma atividade, e principalmente quando eu falo em esportes, é questão de tu até mesmo te encontrar com outras pessoas, sabe? Eu sempre digo que o ato, às vezes, de sair de casa, de tu ir para outro lugar, isso faz com que movimente a vida, sabe? Eu sempre acho que a nossa vida ela tem que ser movimentada, a gente precisa, sim, conhecer pessoas, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Eu sempre digo, a nossa zona de conforto ela é muito gostosinha, né? Quentinha, aconchegante, mas às vezes ela não condiz com o que eu quero ser, né? E às vezes, para eu querer ter certas coisas ou adquirir certas coisas, eu preciso me movimentar e eu preciso, né, me mexer. Eu acho que isso de sair da zona de conforto, de ir atrás de coisas novas, né, é algo que, para mim, no momento, para certos pontos, ainda é um pouco difícil, e é uma coisa que eu quero ir deixando cada vez mais para trás. Assim. Eu acho que é aquela ideia que a gente conversou no terceiro episódio sobre a questão dos hábitos, assim, Sim, né? total. Criar metas, eu acho que a gente pode dizer, realistas e com aquilo que a gente dá conta naquele momento, né? Talvez a Pamela de agora não dê conta de fazer uma atividade mais intensa, Exatamente. ou de se dedicar muito à atividade, mas talvez a Pamela de daqui a 2 meses vai dar, sabe? E isso eu acho importante, assim, a gente aprender a ir devagar nas coisas que a gente quer. Porque essa ideia de ir muito rápido, eu li um livro esses dias e eu amei o livro do início ao fim, tá? Exceto uma parte que eu não concordei com o livro, que ele fala isso, assim. No livro ele diz que se tu quer criar um novo hábito, é tipo pular na piscina. Tem que pular direto, na piscina gelada, né? Tem que pular direto. Eu não concordo. Porque eu acho que quando a gente tá pensando, por exemplo, em criar um novo hábito e aquilo... Falta o ar, assim. É assim, é incômodo. Não, porque vai ser muito difícil, porque vai demorar. E eu vejo... Aí eu acho que a gente não consegue avançar. Sim. E aí, trazendo um pouco, porque eu vejo as pacientes no consultório, eu vejo que mudar a relação com a comida, para elas, é um pouco isso. Parece que vai ser tão difícil. Parece que eu vou ter que deixar de comer tudo que eu gosto. Parece que eu vou ter que andar com uma balança embaixo do braço. Parece que eu vou ter que fazer marmita de segunda a segunda. E aí, assusta. Sim, demais, concordo. E eu acho que as pessoas até não estão acostumadas a ter algo que seja mais tranquilo, mais equilibrado, né? Porque aí quando a gente mostra, às vezes, a maneira com que a gente trabalha e com que a gente tenta, pelo menos, lidar com as coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, meio que assusta as pessoas, né? Porque entra muito naquela mentalidade de 8 ou 80, né? De que tem que estar perfeito. Então, acho que sim, isso assusta. E eu acho que isso realmente paralisa, assim, um pouco a gente. Porque aí tu fica nessa, tá, mas se eu não tenho tudo isso, se eu não tenho, como é que eu vou ir? Eu não vou ir, né? Então, eu acho que tem muito essa questão. Agora eu lembrei de uma coisa que eu quero muito deixar para 2020, deixar em 2000, ainda até o final do episódio eu vou aprender a falar, não tá? Que eu quero muito deixar em 2024 é os padrões. Mas não padrões de beleza, tá? Padrões de o que tem que ser feito. E aí trago 2 exemplos. Eu tenho uma paciente minha que foi muito engraçado isso, assim. Ela era uma paciente que trabalhava no centro. Ela é uma paciente que trabalha no centro. E ela precisava levar marmita. E ela gosta de levar marmita. E ela tinha o hábito de fazer marmita. Porque ela estava cansada de almoçar no centro. Só que assim, vinha consulta. E ela não fazia as marmitas. E aí, um dia eu disse, não, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Qual é o problema? E aí ela disse, Gabi, eu não quero perder o meu domingo fazendo marmita. E aí eu olhei para ela como quem disse assim, os números da Mega Sena. Eu olhei para ela e disse, por que tem que ser domingo? Sim. Por que tu não faz marmita segunda de noite?
aquilo parecia que eu tinha dito assim, né? Uma coisa extraordinária. E ela disse, pois é. Porque eu vejo todo mundo fazendo marmita domingo. Então, esses padrões eu acho importante a gente quebrar. Esses dias eu ouvi uma entrevista, nem me lembro o que era o assunto, assim, mas eu me identifiquei tanto com aquilo. A gente que é autônoma, a vida é muito diferente. Graças a Deus. Eu acho que é um baita de um privilégio. Tem todas as partes ruins, Sim. né? Mas tem todos os privilégios. E um dos privilégios é que, por exemplo, eu posso fazer minha unha numa terça-feira às 10 da manhã. Eu posso tomar sol numa quinta-feira às 9 da manhã. Isso não significa que eu não trabalho, pelo contrário, Sim. eu trabalho muito. Mas eu acho que esse padrão eu também quero me livrar, assim, porque por muitas vezes de não poder fazer essas coisas, sabe? Até um sentimento de culpa, De culpa. né? Aham, Muitas concordo. vezes eu achei que eu estipulei que eu não trabalho na sexta-feira de tarde. Só que muitas vezes eu não conseguia aproveitar a minha sexta-feira de tarde, Sim. porque eu me achava uma pessoa, como é que eu não vou trabalhar, sabe? Então, esse é um padrão que eu quero deixar, assim, de me libertar um pouco mais, assim, e permitir viver a vida que eu posso viver. Exatamente. E essa questão de padrão, eu acho que entra muito, foi agora domingo, por exemplo, domingo de manhã, eu fiquei em casa e eu tinha coisas do trabalho e eu fiz. Mas é isso, eu trabalhei domingo de manhã, porque pra mim tudo bem, ok, trabalhar domingo de manhã, mas às vezes dentro de algum dia da semana eu vou ter aquele momento livre. E é a gente se permitir viver isso, né, e aproveitar isso, porque, graças a Deus, a gente pode, né? Então, a gente aproveita essa questão, mas deixar isso que tem é o certo e é o errado, né? Não existe isso. E a gente volta naquilo que, enquanto a gente ficar tentando, né? Essa coisa do certo e do errado, do que é perfeito, não funciona, gente. A gente não vai pra frente. E aí, essa entrevista, não me lembro o que era que eu estava escutando, eles estavam falando exatamente sobre isso. Que a gente se condiciona a só poder aproveitar no final de semana. Aham. E aí, o final de semana acaba que a gente perde um pouco do propósito dele. Porque, às vezes, eu me lembro que isso foi uma coisa muito construída comigo. Às vezes estava um sol de rachar, mas eu queria ficar na minha casa no ar-condicionado vendo série. E aí tu fica naquilo, né? Eu preciso ir pra rua, eu preciso, sei lá, ver gente, todo sair. mundo na rua. Então, assim, eu vou fazer o que eu quiser no final de semana, entendeu? Tanto sol, não tanto... Se eu quero sair, tomar um chimarrão, eu vou. Se eu quero ficar em casa, eu vou ficar. Exatamente. Isso é uma coisa que eu quero deixar. Outra coisa que eu quero deixar também em 2024 é muito deixar em 2024 e trazer um pouco mais para 2025 é a questão de eu não esperar ter algo para fazer e acontecer, sabe? Por exemplo, assim, eu não esperar ter o corpo X para usar a roupa tal. Porque a gente fica nisso, né? Eu não posso usar tal tipo de blusa porque é muito cavada, mostra muito, sei lá, minhas costas, que eu não gosto das minhas costas porque, sei lá, tem uma gordurinha e tal. Nossa, às vezes te liberta um pouco disso, sabe? Só aproveita aquela roupa que tanto tu quer, aquele estilo tanto que tu quer vestir e fica bem nele, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito nisso e entra muita questão do que a gente acha que o outro, né? Porque tem muito isso do que o outro vai falar, ou do que o outro vai pensar do que tu tá vestindo, ou do que tu não tá vestindo. E eu tenho pra te dizer que, olha, foda-se o outro, sabe? Tipo, né? Azar o que o outro vai pensar, o que ele não vai. O problema é totalmente dele. E volta naquele assunto da gente cuidar realmente da gente e fazer as coisas que a gente quer. E eu fiquei com medo, gente, porque eu acho que eu tava pagando peitinho aqui. Eu não sei. A gente conversou sobre isso, eu alertei. Eu escuto muito, sinceramente, nunca pensei isso, assim, né? Mas eu vejo muitas minhas pacientes dizendo, primeiro eu quero emagrecer para depois ir pra academia. Ai, sim. Olha que triste isso, que bosta. Porque também a academia é um ambiente foda, não, né? Eu sei que é. Mas aí a gente fica. E isso é uma coisa que acontece muito, assim. Quando eu emagrecer, eu tenho uma paciente. Eu fiz a minha paciente viajar para Tailândia. Ela ia para Tailândia, estava com tudo semi-organizado. E ela, numa consulta, me disse que ia adiar porque ela queria emagrecer para ir para Tailândia. Eu falei, não, tu vai para Tailândia agora. E aí ela foi. Ela foi e disse, Gabi, ainda bem, assim, porque foi muito bom e eu aproveitei muito. E azar do corpo que eu tava. Eu não esperei ter o corpo, porque talvez
ela não tivesse. Sim, né? e olha só como a gente coloca a felicidade também dentro disso, né? Então, a felicidade é muito mais do que um corpo, a felicidade é muito mais, né, do que, às vezes, do que a gente pensa do que ela é. Então, é muito mais a gente se libertar para viver aquele momento que a gente tá ali, né, do que a gente ficar tentando realmente se encaixar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito... Eu vejo muito isso mesmo que tu falou, a questão de eu vou emagrecer para fazer tal coisa, né? E o quanto isso vai ficando para depois. Vai deixando, o tempo vai passando e tu vai deixando de fazer certas coisas, de viver certas coisas. Então, eu acho que a gente precisa deixar isso, sabe? Isso, o quê, assim? Tudo isso que a gente tá falando. Que a gente, resumidamente, tudo isso que a gente falou. Tudo isso a gente deixa em 2024. E eu acho que é pra gente realmente se tornar um mundo melhor. E eu acho que sim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer as coisas que a gente sente vontade, assim. Então, por exemplo, sei lá, se eu tô na academia e tá um calor e eu quero tirar a blusa e a minha blusa eu, sei lá, minha barriga dobra, por exemplo. Barrigas dobram. Exato. Tá? Lembrando. Foda-se, tá calor, sabe? Vai, tira. E às vezes vai ter uma pessoa do teu lado que ela vai olhar e vai dizer, bah, que massa, sabe? Vou tirar também. E aí cria um movimento. Cria um movimento. Eu acho que a gente tem sim que se colocar em certas situações. Eu sei que é desconfortável. Eu sei disso. Eu sei que é muito desconfortável. Quebrar padrões é desconfortável, né? É desconfortável. Mas eu acho que a gente tem que meio ir atrás disso pra gente conseguir respirar um pouco, né? Eu acho que... E foi engraçado, porque tu tava falando e eu tava pensando na palavra confortável. E vem o desconfortável, né? Sim. Mas eu acho que tudo isso que a gente tá falando se resume a viver uma vida mais confortável. Pra gente, que faz sentido pra gente, exato. Porque tu sair desses padrões, tu quebrar padrões, tu ir contra a maré, tu fazer o que tu quer, tu ter os teus limites, tu aprender a dizer não, tu não usar sutiã se tu não quiser, tu ter o cabelo ondulado. Isso tudo é tornar os teus dias mais confortáveis. E às vezes é tu quebrar coisas que tu criou, que tu mesma criou. Sabe? Então, assim, eu criei algumas coisas que eu tinha como certas. E a gente pode mudar, e que bom que a gente muda, porque isso quer dizer que a gente tá evoluindo, que a gente tá indo pra frente. E agora, falou uma coisa que eu tava pensando muito. O John é uma pessoa que ele é super, né, questões financeiras, ele é muito controlado, né? Ele gosta muito de conforto, né? De coisas boas, caras, um homem caro. Eu senti uma indiretinha. Mas hoje ele é uma pessoa que ele repensa muito isso. Do que ele realmente precisa para ser feliz, o que faz sentido dentro da vida dele, de coisas que ele tem que quebrar, que ele mesmo criou, que ele achava que eram certas, vamos dizer assim, para ele naquele momento. E é isso, eu acho que bom que a gente muda, que bom que a gente quebra algumas coisas, né? E que a gente vê, às vezes, a vida de forma diferente, porque a gente tá em constante evolução, assim, e mudança. Eu acho que a gente tá em constantes mudanças também. Eu tenho uma coisa que eu digo, que pessoas que me conheceram... Garçom. Brincadeira. Que eu tenho uma coisa que, de pessoas que me conheceram há 10 anos atrás, se a gente sentar e conversar, elas vão ficar chocadas, porque eu não sou a mesma. Eu não sou a mesma mesmo, Sim. assim, sabe? Mesmo. Eu sou uma pessoa muito diferente. E aí eu seguindo me questiono, tá, mas até que ponto isso é bom? E eu hoje entendo que isso é muito bom. Eu te pensava nisso até quando, por exemplo, assim, que eu vejo uma coisa, às vezes eu ficava, quando as amizades se encerram, ciclos de amizade, sabe? Sim. E isso era uma coisa que eu ficava, pá, encerrou. E aí eu lembro que teve uma vez que eu pensei assim, eu digo, cara, se encerrou. Eu sempre pensava assim, eu digo, poxa, eu gosto ainda muito dessa pessoa, guardo um carinho imenso por tudo que a gente viveu e aconteceu. Mas chegou ao fim e São tá fases. tudo bem, são fases, exatamente. Eu acho que a gente respeitar, eu digo, não tem problema nenhum tu deixar coisas pra trás, sabe? Em algum momento elas fizeram sentido, pode não fazer mais agora. E tá tudo bem, né? Eu penso muito isso, assim. E é engraçado porque, por exemplo, as minhas amigas de infância, a gente tem um grupo muito grande, assim. São amigas, que são amigonas, a gente tem muita história, mas talvez se a gente se encontrasse hoje, a gente não viraria amigas, sabe? Sim, não seria aquela coisa de virar amigas. Sim. Porque, imagina, são, sei lá, 25 anos de amizade. É muita coisa, né? Muita água rolou, né? Mas eu concordo muito com essa questão de amizades, assim. Eu acho que ciclos se encerram. Sim. E a amizade, principalmente a amizade feminina, né? Sim. Eu acho que a gente vive as fases que a gente tem que viver. Sim, exatamente. Eu não acho que amigas, né, eu me coloco nesse lugar também, que a gente supre todos os papéis. Então, por exemplo, hoje eu tenho amigas que eu
que eu vou sair, eu tenho amigas que eu vou fofocar, eu tenho amigas que eu vou ligar chorando se alguma coisa acontecer. Sim. São tipos de amizades diferentes. Concordo. E eu acho que cada um cumpre o seu papel, sabe? Hoje, por exemplo, eu não sou a amiga que vou sair pra noite com as minhas amigas. Sim. Já fui. Hoje eu não sou mais. Então... E às vezes, se aquela pessoa segue nesse mesmo Exato, ritmo, pode ser que vocês se afastem. E é Exato. normal, né? Tudo... E eu acho que é um pouco isso, assim, a gente entender que cada fase vai representar. E que é isso, se foi, também não precisa ser uma coisa ruim, negativa, Não é o fim né? do mundo. Exatamente. E caso tu errou, repense seus... e não faça de novo. Não, mas eu acho que tudo meio que serve de lição, entra muito esse papo, mas é verdade, né? Às vezes a gente parar, pensar o que aconteceu, o que não aconteceu, e se acabou, né? Ou se encerrou aquele ciclo naquele momento... É isso, eu acho que é muito isso. E eu gosto de pensar, e pensando em coisas que ficaram em 2024, eu acho que também a gente pode, não só coisas que vão ficar em 2024, aprendizados de 2024. Pode ser? Pode ser. E até coisas que a gente quer trazer pra 2025. Tá. Porque assim, decidimos Agora vai vir. Porque são algumas coisas assim que eu aprendi em 2024, é justamente a respeitar essas fases. Eu acho que eu tenho que parar de beber, gente. Respeitar essas fases, nossas fases, entender que quando foi, não significa que foi uma coisa ruim de ter acontecido. Sim, tá? sim. Vou dar um exemplo. Ano passado foi um ano difícil para mim, principalmente no sentido profissional, tá? Foi um ano que eu estava tentando me reencontrar. Eu vim de muita turbulência, demanda de trabalho mesmo, e eu colei as placas, literalmente, assim. Chegou uma hora que eu disse, eu não dou conta mais. De um jeito ruim, assim, eu passei dos meus limites, né, ano passado. E aí eu me lembro que a gente estava até conversando sobre isso. Chegou setembro, eu disse, deu para mim esse ano. Eu não consigo mais. Então eu fazia curso, eu fazia mentoria, eu disse, deu, eu vou só sobreviver profissional, né, esse ano. Eu não consigo dar conta. E eu fiz, tá? Eu passei setembro, outubro, novembro, dezembro vivendo, só trabalhando, né? Mas é que quem é autônoma entende que a gente está sempre estudando, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre pensando e bolando. Sim. E eu decidi que não ia ser, porque eu queria que esse ano fosse. E aí eu me permiti não fazer nada, só trabalhar. Tive esse descanso e 2024 foi um ano e eu tô com gás até agora e foi muito bom entender que eu precisava daquela fase e que não necessariamente foi uma coisa ruim. Exatamente, eu acho que tem coisas realmente que acontecem que é pra gente entender e às vezes acontece disso, né? Quando eu descobri, né? Quando eu fui realmente diagnosticada com transtorno de ansiedade, quando eu tive muitas crises frequentes de ataques de pânico, eu passei por um momento, principalmente dentro da minha profissão, onde eu me questionei muito. E eu até parei um tempo de atender, né? Fiquei um tempo sem atender. Porque eu botei na minha cabeça que eu não queria mais aquilo, não era aquilo que eu queria, eu não me encontrava ali. E aí foi muito engraçado que depois de um tempo eu parei pra pensar. E aí eu lembro que eu levei pra terapia e eu me questionei sobre o quanto realmente eu não gostava ou estava insatisfeita com a minha profissão, ou se eu me encontrava num momento desconfortável onde eu não soube lidar com aquilo. Então foi muito mais fácil pra mim eu botar não quero mais isso daqui, do que eu lidar com, né, com esse sentimento, com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu acho que entra muito essa questão que tá tudo bem, gente. Eu dei uma surtadinha. Leve surtos. Todo mundo, né? Todo mundo. E voltei, sabe? E voltei. E eu acho que tem muito isso, assim. Às vezes a gente fica, né, meio... Nossa, e agora? Eu falei que eu não ia mais atender e eu vou fazer o quê agora? Simplesmente eu vou voltar, sabe? Vou voltar e tá tudo bem. Se alguém não gostar, foda-se. Foda-se. E, então tem muito isso. Então é muito mais... entra de novo a questão, no caso da gente se sentir confortável com a gente, né? Com os nossos sentimentos, com os nossos ideais e propósitos, sejam eles quais forem. E deixar um pouco, sabe, essa coisa externa, porque são momentos, são fases e vamos se permitir. É que a gente pensa muito no que o outro vai achar,
né? É, Talvez isso é uma isso eu quero merda. ainda deixar mais ainda em 2024 com o que o outro pensa. Foda-se, o outro. Sim, Nem ó, aí revoltada. pra ti. Mas é, porque senão a gente sempre... E às vezes a gente deixa de viver coisas... Sim. Cara, isso é muito real. Vou contar, a gente tá aqui, a gente tá contando a nossa vida, né? Tá percebendo, né? Uma abertura, assim. O nosso garçom. O nosso garçom, Gente, gente, não, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Vem O cá, nosso latino, filmmaker. Vem latino. Gente, esse é latino. Dá oi, latino. Tá. É. Demos boas risadas nessa temporada. Isso aqui é só deboche. Graças aqui, ó, só deboche. Isso foi uma coisa muito boa, que a gente aprendeu a se divertir, né? Em momentos que talvez deveria ser sério, mas a gente quebrou o padrão, por exemplo. Tudo isso. bom? A gente quebrou o padrão e a gente permitiu. Enfim, me perdi Amiga, agora tu o que vai eu tava... beber? Um pouquinho, por favor. Me perdi o que eu tava dizendo, mas eu acho que a gente pode pensar que quantas vezes isso, de ficar nessa, de os outros vão achar, os outros vão julgar, a gente não se permite... Obrigada. A gente não se permite fazer coisas que a gente realmente gostaria. Sim. E eu acho que quando a gente pensa na nossa profissão, sendo nutricionistas comportamentais, eu acho que isso vem muito, assim. Com certeza, Né? porque a gente as que As tão- esquisitinhas, as entendeu? estranhas. As que estão falando... Os outros estão fazendo e a gente está falando tudo ao contrário, vamos dizer assim. A gente rema contra a maré, Total, 100%. literalmente. E eu sempre me questiono, se eu não tivesse tido coragem, Pode vamos ser, de total. bater no peito e dizer, é nisso que eu acredito, eu seria extremamente infeliz na minha profissão. Extremamente infeliz. Então, é legal, a gente, claro, isso fluiu muito fácil na profissão, mas talvez em outras áreas não, né? E às vezes nem sempre, né? Agora termina de falar que eu vou contar um... Não, mas era isso. Não, a questão da nutrição, principalmente dessa abordagem comportamental, né? Ela foi muito difícil pra mim. E por conta que tu deixa, querendo ou não, ainda não, né? Existem muitas pessoas que elas querem um resultado rápido, né? E querendo ou não, a gente não tem como prometer isso dentro, né, dessa abordagem que a gente faz, Na verdade, né? nenhuma. Nenhuma, exatamente, né? Porque geralmente se vir acontecer, tu conseguir emagrecer o quanto tu deseja, é muito provável que tu não vai conseguir sustentar. Mas beleza. Tudo bem. Pauta Ok. pra ano que E vem. aí tem uma colega minha, a Priscila, que eu conheci ela na mentoria, e ela trabalhava também, né, com essa nutrição mais convencional, e a gente sempre conversa, troca ideias, e disse, amiga, desesperada. E ela fala muito pra mim, ela diz que às vezes bate o desespero, principalmente quando a gente vai pensar em questões financeiras, né? Mas que ela sempre se lembra o quão maravilhoso é e gratificante, e quão realizada ela tá se dedicando para isso e realmente se dedicando à nutrição comportamental, né? Então, e isso, gente, é em qualquer parâmetro, assim, da gente se relembrar. Porque sempre as vozinhas ali vão estar sempre na volta, né? Do que é, do que não é, do que é certo, do que tem que fazer. E é importante, às vezes, a gente, mas eu tô fazendo isso por algo, por algum propósito. E às vezes a gente ficar se relembrando, puxando ele, é necessário. Eu sempre penso isso, assim, que quando a gente tem o nosso propósito e a gente sabe o que a gente quer e por que a gente quer... Por que a gente faz, né? Não vai dar errado. Não vai, sabe? exato. Não vai dar errado. Talvez em algum... Porque eu acho que nada paga o dia pós-trabalho. Eu não tô dizendo que é lindo, maravilhoso, sempre bom. Sim. Mas tu tá de acordo com aquilo, os teus valores, né? Se eu me botasse dentro de uma academia para trabalhar com um fisiculturista, sei lá, eu podia gerar os melhores resultados. Eu ia ser completamente infeliz, porque não vai de acordo com aquilo que eu acredito. Exatamente. Sabe? Então, essa é uma questão muito importante, assim, que eu acho que talvez fica uma dica, talvez possa dizer assim, para que a gente saiba o que a gente quer. Porque talvez o maior erro da nossa geração é que muita gente nem sabe o que Não quer. sabe. Sim, porque fica absorvendo tudo de todo mundo. O que tem que ser, o que tem que fazer, o que tem que... E aí a gente se perde do que a gente total. realmente quer. E aí a gente vive vidas sem propósito. Sem propósito, exatamente. Eu vivo vidas... porque... Claro, por exemplo, eu vejo muito esse assunto, assim, da questão de ser mãe, sabe? Que tem gente que não quer, Sim. mas
teoricamente, a sociedade impõe que tu tem que ser mãe. E aí tem mulheres que acabam cedendo só pra se encaixar ali. Mesma coisa, relacionamento. Tem muitas mulheres que preferiam estar solteiras e que gostam de ser solteiras, mas que por alguma questão social... Né? Não, tem que ser casada, tem que ser um parceiro. Aí chega numa idade que as pessoas ficam naquela cobrança, né? Sim. Por exemplo, eu tô numa idade que as pessoas ficam, tá, e aí, não vai ter filho? Não vai ter filho? Não vai ter filho? Mas aí tu vai ter filho e elas vão perguntar, e o segundo? Sabe? É um negócio sufocante. Porque é uma cobrança constante, Sim. sabe? Tá, mas tu só vai ter um? Ah, mas é ruim ser Sim, filho único. Pois é, e entra esses comentários bosta, né? Não antinoia com isso, porque eu vejo muito isso. E aí eu acho que fecha com tudo que a gente vem conversando e que foi a nossa proposta do Quebrando Padrão, a gente trazer essas coisas para que a gente reflita. Sim, né? Com certeza. Reflita que, assim, a gente tem que deixar muito a opinião dos outros de lado, a gente tem que criar os nossos próprios propósitos e viver uma vida que vai ser confortável pra gente. Pra gente, que faz sentido pra gente. Enquanto é isso, não tentar agradar o outro, não tentar a validação do outro, porque... Né? Uma coisa é tu viver contigo mesma, com o teu parceiro, com a tua parceira, né? Que tá ali dia a dia contigo, que sabe de tudo. E tu tá tentando te comparar ou agradar pessoas que tu nem conhece, nem sabe, né? E principalmente a questão da internet, a gente vê um recorte da vida das pessoas, né? Não é porque a pessoa botou ali uma fotinho que a vida dela tá maravilhosa, gente. 99,9 das vezes não tá, né? E a gente fica muito achando que, nossa, olha lá, né? Feliz, maravilhosa. Não, Às né? vezes não. Eu acho que pra gente se encaminhar, assim, pro final, hoje passou muito rápido, não né? quero terminar. Passou muito rápido. Mas uma coisa que faz todo sentido, e pensando agora em final de ano, assim, é essa sensação de final de ano. Sabe? Que fica no ar, assim, é uma coisa que fica no ar. E tem tanto essa sensação de que vamos terminar o ano logo, ninguém aguenta mais. Também fica uma cobrança, que era isso que a gente estava conversando aqui antes de iniciar, essa cobrança da comparação de eu tenho que ter uma ceia de Natal. Claro, a gente está falando de uma bolha privilegiada, tá? Eu não estou falando de questões financeiras, de poder ter um Natal. A gente está falando de questões afetivas mesmo, né? De Natal, assim, tem que ser com a família toda reunida, todo mundo tem que estar se amando. E essas coisas que às vezes a gente só idealiza por uma comparação, né? E eu acho que é por isso que se pesa tanto no final do ano, assim. Pesa, eu acho que a gente fica muito se questionando o que a gente fez, o que a gente não fez. A gente fica, às vezes, se questionando das metas que a gente fez lá em 2023 ou no início de 2024, que a gente não conseguiu cumprir nem 50%. Quando a gente estava conversando aqui, o Latino, vou dar os créditos para ele, porque ele falou uma coisa muito boa, que final de ano é uma prestação de contas, né? Maravilhoso. E é realmente uma prestação de contas. Latino, ele tem aprendido muito com a gente. É realmente uma prestação de contas. Parece que a gente... E aí, se a gente... Resumindo tudo que a gente falou até agora, prestar contas pra quem? Pra quem? Né? Exatamente. Quem? Sabe que aconteceu uma coisa esse ano que foi mágico pra mim? Pensando nisso, assim, todo ano eu colocava uma meta de ler 12 livros por ano. Tá? Todo ano, tá? Teoricamente, um por mês. Porque eu sempre gostei muito de ler. Com a era celular, eu perdi muito o hábito da leitura. Sim. E eu, todo ano, me colocava. Isso, assim, há mais de 5 anos eu venho com essa meta de 12 livros por mês. Esse ano foi 12 livros por ano. Esse ano foi muito engraçado, porque eu disse, eu não vou colocar meta nenhuma, vai acontecer o que tiver que acontecer. E eu, surpreendente, devo ter lido mais de 8 livros, tá? E foi muito engraçado, porque quando eu tirei a meta, a coisa fluiu. Eu não tinha aquela obrigação de leitura, porque sabe? Aí, não, mas aí vamos pensar também, como é que a gente coloca uma meta em 2024 se a gente nem sabe como é que 2025 vai ser? O que vai acontecer, o que não vai... Então, às vezes, é mais fácil a gente trabalhar com umas coisinhas mais curtas, sabe? Mais reais mesmo, E por que 12 livros? Por que tu 12? entende? É. O que ia mudar a minha vida ler 12 livros 12 na obrigação livros. Do que 8 livros bem lidos e bem aproveitados? Exato. Aí imagina, se tu tava lendo, sei lá, 2, 3, porra, tu leu 8, olha a diferença que tem. E é a gente se validar e se dar os créditos das coisas que a gente faz também, né? Então, talvez aqui, pra gente pensar, né, nesse próximo ano, em 2025 que tá vindo, eu acho que um conselho... Vamos dar conselho? Cada uma vai dar um conselho? Vamos dar. A gente é muito improvisa as coisas, mas eu acho... Um conselho que eu daria é que a gente viva mais o presente. Total. Sem pensar tanto no futuro e sem viver tanto o passado.
né? O que passou, a gente não muda, não consegue mudar. Exatamente. Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa história, sempre falo isso, respeitar a tua história, mas não sofrer em cima dela. Perfeito. Então, o que passou, a gente não pode mudar. E também tentar não viver tanto o futuro, né? Porque eu acho que isso é um mal da nossa geração, a ansiedade está aí para provar isso. A gente vive muito ansioso, eu estou fazendo agora, mas como é que vai ser lá na frente? E até confessando aqui para vocês, e para ver como isso torna as coisas mais leves. Quando a gente decidiu fazer o podcast, para mim foi exatamente isso, foi muito leve. Porque em nenhum momento eu esperei nada em troca. Assim, no sentido de o que vai ser, o que as pessoas vão achar. Eu tava fazendo isso aqui por mim, por nós, e tipo, foi legal. E eu não vivi essa cobrança de o que seria. Resultado, eu aproveitei muito o momento. Sim. Então, eu acho que esse talvez seja o meu conselho principal, assim, que a gente consiga deixar um pouco para 2024 toda essa ansiedade de futuro, toda essa remoendo esse passado e que a gente consiga aproveitar mais o nosso presente. Eu amei. Super casou pra mim. Tá. Não sei se eu vou chegar aos pés da Gabi, mas eu acho que para complementar esse conselho que ela deu, né, em relação da gente viver mais o presente, eu acho que a gente viver mais também pra gente, com os nossos propósitos, Perfeito, olha né? aí, foi bem. Eu foi acho bem. que eu mandei bem, né? Pra gente, né, realmente o que a gente falou bastante nesse episódio, das coisas que fazem sentido pra nós, que tem propósito pra nós, pra gente se preocupar com o que a gente sente, né? Então, isso é muito valioso. Então, é a gente que vive com a gente, eu sempre digo isso, né? Então, é muito importante a gente validar tudo isso e, assim, azar do que o outro vai pensar. Vive as coisas no momento, né? Entende o que está acontecendo no momento e valida esses teus sentimentos e faz realmente por ti, não pelo outro, não pelo externo, mas o que realmente faz sentido na tua vida. E eu acho que é esse meu conselho. Foi bonito, foi lindo, né? foi lindo. Também. Então a gente chega ao final, né, do nosso 5º episódio, da nossa primeira temporada. Eu friso que é a primeira temporada, porque Sim. teremos mais em 2025. E eu vou me despedir agradecendo a galera toda, porque a gente tem uma equipe muito boa. Muito boa! Primeiro eu queria agradecer a Pamela, óbvio, porque, assim, casou de um jeito genuíno, né? Demais, a minha palavra gente. genuíno, eu acho que eu amo ela. Nunca foi tão... Uma coisa fluiu tanto, tanto, assim. foi rápido, foi fácil. A gente acredita muito nas mesmas coisas. E até o que a gente discorda, a gente se respeita Com e tá certeza, tudo bem. total. Então a gente se complementou muito bom. Foi um prazer estar eu contigo. amei. Queria agradecer ao Latino, maravilhoso. A gente deu muita risada. Eu acho que não teria sido tão bom também se não fosse o Latino, porque a gente se permitiu rir Sim, e descontrair. Queria agradecer, John e Sim. Raul, que foram namorados que apoiaram muito. Demais. E eu não podia deixar de agradecer as nossas mães. Ai, total, 100%. Porque assim, ó, a minha mãe, eu digo pra ela que ela foi, não sei se vocês vão pegar essa referência, ela foi o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Vocês já viram isso? Não. O Zezé de Camargo e Luciano, quando eles lançaram a primeira música, o pai deles ligava na rádio pedindo a música. Que coisa boa. A minha mãe foi essa Total, pessoa, 100%. entendeu? Porque ela, enfim, né? Então eu acho que não dá pra gente finalizar sem agradecer essas pessoas que foram muito importantes e que Total, ajudaram 100%. a gente a fazer esse projeto e Total, ser tão eu bom. acho que sem elas não seria possível, por todo o apoio realmente que a gente teve, né? Por toda a aceitação que foi, eu acho que isso nem tem palavras, assim, a gente fica realmente Foi realizada. muito mais do que a gente imaginava, né? Muito mais, eu acho que a gente é um sucesso. Somos um E sucesso. realmente, assim, foi algo incrível. Então, é uma experiência maravilhosa que eu tô tendo. E o prazer de dividir isso com a Gabi, com todos esses que a Gabi, né, agradeceu. Eu acho que é isso. Muito feliz. Agradecer vocês também, né? Eu acho que não tem como. Total. A gente fez o Quebrando o Padrão, vocês compraram essa ideia e se sentiram aqui sentadas com a gente. Esse foi o elogio que eu mais gostei de escutar. Parecia que eu tava aí com vocês e realmente essa era Foi a o nossa nosso intenção. propósito, eu acho que a gente conquistou ele, eu acho que isso não tem explicação. É muito bom mesmo. Então tá, Feliz Natal. Feliz Ano Natal, novo. feliz ano Que 2025 seja um ano leve Exato. e confortável. Confortável. Sintam-se à vontade para comer, beber, né? Viver com as pessoas que você ama. Não vai ser isso que vai te engordar ou te emagrecer, né? Que você comece 2025 deixando todos esses pensamentos em 2024. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada. Até ano que vem. Tchau. Curte, comenta. Ativa o sininho. É o 5º episódio, eu ainda não compartilha. decorei. Nos segue no Instagram, Quebrando o Padrão _.
E é isso. E a gente se vê em 2025. Até. Ai, que lindo! Latino chamou. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Ficou bom? Eu tava com medo numa hora que a gente não ia. Eu tava com medo também. Pensei, Não vai. Uma hora eu fiquei, eu não sei mais o que eu falar. eu pensei, não vai rolar.